Vencendo a ansiedade em Deus. A ansiedade é um dos males mais presentes no coração humano. Ela chega silenciosamente, cresce sem pedir licença e, de repente, toma conta dos pensamentos, das emoções e até do corpo. Ela tira o sono, rouba a paz e coloca uma névoa diante dos olhos, tornando difícil ver o futuro com esperança. Muitos tentam vencê-la com distrações, técnicas de relaxamento ou mesmo por meio de esforços próprios. Mas há um caminho mais profundo, mais poderoso e eterno: vencer a ansiedade em Deus. Vencer a ansiedade não significa que nunca mais teremos preocupações. Trata-se antes de aprender a lidar com elas a partir de uma fonte diferente. Não mais com as nossas próprias forças, mas com a presença do Senhor Jesus, que nos ensina a confiar, esperar e descansar. A raiz da ansiedade: o controle. Muitas vezes, a ansiedade nasce da ilusão de que precisamos controlar tudo. Quando as circunstâncias escapam das nossas mãos, seja no trabalho, nos relacionamentos, na saúde ou nas finanças, o coração se agita. O ser humano deseja segurança, previsibilidade, estabilidade. E quando essas coisas falham, o medo aparece disfarçado de ansiedade. No entanto, o Evangelho nos ensina algo transformador. Não estamos no controle, mas estamos nas mãos daquele que está acima de tudo. O Senhor Jesus, que acalmou a tempestade com sua voz e ressuscitou mortos com seu toque, é o mesmo que sustenta a nossa vida hoje. Ele é digno de confiança. Ele não apenas conhece o nosso futuro, como já está lá, cuidando de cada detalhe com amor. Entregar o fardo. Um dos convites mais doces que Jesus faz é este: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não é um convite religioso, frio ou simbólico. É um chamado de amor para entregar o que nos pesa e receber em troca descanso verdadeiro. A ansiedade é um fardo pesado demais para ser carregado sozinho. Tentamos manter as aparências, esconder nossas lágrimas, fingir que está tudo bem. Mas Jesus vê o que ninguém vê. Ele conhece as noites mal dormidas, as preocupações silenciosas, os pensamentos que não cessam. E Ele nos chama para perto, para um lugar de refúgio onde não somos exigidos, mas acolhidos. Quando escolhemos entregar nosso fardo a Ele, um processo começa dentro de nós. Não é mágica, mas transformação. Aos poucos, o coração vai sendo aquietado, a mente encontra descanso e a alma volta a respirar. Substituir a ansiedade pela confiança. Vencer a ansiedade em Deus também envolve substituir pensamentos. O medo costuma dizer: e se tudo der errado? Mas a confiança responde: mesmo que tudo pareça errado, Deus continua no controle da humanidade. O inimigo sussurra: você não vai suportar. Mas Jesus declara: a minha graça é suficiente para você. Esse processo de substituição não acontece de uma só vez. É uma jornada. A cada pensamento de preocupação, escolhemos renovar a mente com a verdade do amor de Deus. Ele cuida das aves do céu, veste os lírios do campo e sabe de todas as nossas necessidades. Será que não cuidará ainda mais de nós, que fomos comprados com o sangue do próprio Filho? A confiança é como uma semente que precisa ser regada todos os dias. Orar, meditar na palavra, louvar, silenciar a alma diante de Deus. Tudo isso são formas de lembrar ao nosso coração quem Ele é e o que Ele prometeu. Quanto mais contemplamos o caráter de Jesus, mais a ansiedade perde espaço, pois onde há fé, o medo não pode permanecer. Ansiedade e identidade. Outro aspecto importante é lembrar quem somos em Cristo. A ansiedade muitas vezes se fortalece quando esquecemos nossa identidade. Vivemos como se fôssemos sozinhos, sem direção, sem valor.
Mas a verdade é que somos filhos e filhas de Deus, amados, aceitos, escolhidos. Jesus nos chama pelo nome, Ele nos conhece por completo, nossas falhas, inseguranças, dúvidas, e ainda assim nos ama com amor eterno. Saber disso não apenas conforta, mas transforma. Não somos órfãos vagando pela vida, mas herdeiros de promessas eternas. Quando essa identidade se torna a base do nosso ser, a ansiedade começa a perder sua força, não porque os problemas desaparecem, mas porque entendemos que não estamos sozinhos neles. O nosso valor não depende do que fazemos ou conquistamos, mas de quem nos chama de filhos. A prática do descanso espiritual. Descansar em Deus é uma prática espiritual. Em um mundo que valoriza a produtividade, parar para confiar pode parecer um desperdício de tempo. Mas é exatamente aí que o milagre acontece. Quando paramos para buscar a presença de Jesus, encontramos respostas que o mundo não pode dar. O descanso espiritual não é passividade, mas uma entrega ativa. É dizer com a vida: eu fiz o que podia, agora confio no que Deus fará. É como Pedro, que lançou suas redes após uma noite inteira de fracasso, apenas porque Jesus disse: lance novamente. A obediência gerou abundância. No mesmo espírito, somos chamados a viver um dia de cada vez, confiando que o pão de hoje será suficiente e que o amanhã está nas mãos do Pai. Essa prática diária de confiança, mesmo diante do desconhecido, enfraquece a ansiedade e fortalece a fé. O papel da oração. A oração é um dos antídotos mais eficazes contra a ansiedade. Não porque muda imediatamente as circunstâncias, mas porque muda o nosso coração diante delas. Orar é abrir a alma, derramar tudo diante de Deus, sem filtros, sem máscaras. E, mais importante, é ouvir. Jesus mesmo se retirava para orar, mesmo sendo o Filho de Deus. Ele sabia que a intimidade com o Pai é o que nos fortalece para enfrentar o dia. Quando oramos, não apenas falamos, mas recebemos. Recebemos paz, direção, consolo e força. A ansiedade é barulhenta. A oração é silêncio. E no silêncio da oração, ouvimos a voz do bom pastor dizendo: estou com você. Não existe cura mais profunda do que essa presença. A comunidade e o apoio cristão, Deus não nos criou para viver isolados. A ansiedade costuma crescer no escuro, na solidão, no segredo. Mas quando trazemos à luz nossas angústias, encontramos cura. Ter alguém com quem orar, compartilhar, chorar e rir faz parte do cuidado de Deus por nós. A comunidade cristã é um lugar de cura quando vivida com verdade. Jesus está presente onde 2 ou mais estão reunidos em seu nome. E quando caminhamos juntos, podemos carregar os fardos uns dos outros, lembrando-nos mutuamente das promessas de Deus. Se você está lutando com ansiedade, não lute sozinho. Busque pessoas maduras na fé, líderes, amigos de oração. Não é sinal de fraqueza pedir ajuda, é sinal de sabedoria. Jesus, o príncipe da paz. Por fim, a maior resposta para a ansiedade é a própria presença de Jesus. Ele é chamado de príncipe da paz por um motivo. Onde ele entra, a tempestade se cala. Onde ele fala, o medo se dissolve. Onde ele toca, a alma é restaurada. Jesus não promete uma vida sem lutas, mas promete estar conosco em cada uma delas. Sua paz não depende das circunstâncias, mas da sua companhia. E essa paz é real, acessível, gratuita. Olhar para Jesus é a cura para os olhos cansados de tanto se fixarem nos problemas. Seguir a sua voz é a direção segura em meio às incertezas. E confiar em seu coração é o segredo para uma vida onde a ansiedade não reina. Conclusão. Vencer a ansiedade em Deus não é um caminho sem tropeços, mas é um caminho seguro. É um processo de entrega diária, confiança constante e transformação interior. Não se trata de negar os sentimentos, mas de colocá-los no lugar certo,
aos pés de Jesus. A ansiedade pode até bater a porta, mas não precisa entrar. Pode até gritar, mas não precisa dominar. Quando escolhemos confiar no amor do Pai, seguir os passos do Filho e ouvir a voz do Espírito, a ansiedade perde sua autoridade sobre nós. Hoje, você pode dar um passo em direção a essa liberdade. Respire fundo, fale com Jesus, entregue o que te pesa e descubra que a paz dele, que excede todo entendimento, é mais forte do que qualquer medo.